Com Miguel Prata Roque e Cecília Meirelles, boa tarde aos dois. Cecília, comece por si pela prestação social única. O que é que falta saber, o que lhe parece que é? Bom, boa tarde, antes de mais. Eu acho que falta saber algumas coisas, desde logo o valor, mas acho que é uma ideia, é uma boa ideia. E a prova de que é uma boa ideia é que quando ela surgiu na semana passada, quer o Partido Socialista, quer o Chega, defenderam que era uma boa ideia. O Partido Socialista lembrou até que tinha sido ele, o Partido Socialista, a pô-la no PRR já em 2023, numa das revisões. Como é que nós passamos de um período em que os dois principais partidos da oposição acham uma ideia do governo uma boa ideia, passamos para um cenário em que ambos estão a dizer que vão votar contra, é que me parece uma coisa, um processo um bocadinho estranho. Vamos lá ver. Primeiro a questão de princípio, porque eu acho que os detalhes, e o valor não é um detalhe, mas eu acho que todo esse tipo de coisas podem ser discutidas. A ideia de que nós podemos, em prestações não contributivas, em 13 prestações contributivas, nós podemos aglomerá-las e encontrar uma só prestação que obedeça a 3 ideias principais. Primeiro, que simplifique e facilite a vida a quem precisa de receber e muitas vezes não sabe funcionar no emaranhado das prestações, que dificulta a vida e impeça que quem quer receber, não precisando, que não o consiga fazer aproveitando a complexidade do sistema, e em terceiro lugar, que não prejudique quando as pessoas muitas vezes encontram um trabalho ou até um trabalho a tempo parcial, compensa-lhes mais receber um subsídio do que trabalhar. Ora, isto é completamente inaceitável, tem que sempre compensar mais trabalhar, nem que seja a tempo parcial, do que estar a receber um subsídio, e daí complementar-se as duas coisas. Eu acho que estes são princípios em que toda a gente, para além dos discursos, quer dos discursos populistas, quer dos discursos populistas, antipopulistas, em que toda a gente pode concordar. O que eu acho surpreendente é como é que nós passamos daqui para um cenário em que quer o líder do PS, quer o líder do Chega dizem que vão votar contra, e no caso do líder do PS, o primeiro argumento parece-me absolutamente surreal, que é dizer, porque abre a porta a um discurso populista. O que abre a porta a discursos populistas é nós dizermos que as coisas não contam por aquilo que são, nem por aquilo, pelo uso que se faz dela, conta pelo discurso. Ou seja, trocando por miúdos, porque há uns que dizem que esta lei é para aqueles que abusam, deixarem de abusar, e dizem que há pessoas que abusam, ou para aqueles que dizem que esta lei é para ajudar aqueles que se perdem no emaranhado do sistema e precisando não recebem, como se estes dois discursos fossem incompatíveis em si mesmo e como se não houvesse, de facto, casos concretos de pessoas que abusam e casos concretos de pessoas que precisam e não recebem. Eu acho que há ambos, independentemente dos discursos, e, portanto, se o Estado puder funcionar melhor, utilizando os mesmos meios e sendo a medida custando o mesmo a todos nós, porque ela é uma medida não contributiva, ou seja, quem paga impostos paga para aqueles que não podem pagar e, portanto, ela deve ser rigorosa, mas deve existir quando é preciso. Eu acho que se todos conseguimos estar de acordo sobre este princípio, necessariamente tudo o resto que se está a discutir são detalhes e pormenores. Miguel, como é que devemos discutir esta prestação social única? E já agora o que é que lhe falta saber? Bom, há muita coisa que falta saber por isto, porque este diploma que o Governo apresenta é uma lei de autorização legislativa que remete depois para um decreto-lei do Conselho de Ministros a concretização dos princípios que constam da lei de autorização. E o Parlamento já há muitos anos que exige, através do seu regimento, que o Governo, a Constituição não o exige, mas o Parlamento aprovou um regimento. Curiosamente, quando António José Seguro era líder parlamentar do Partido Socialista, que exige que os governos apresentem o projeto de decreto-lei autorizado. Portanto, o Governo apresentou não só uma proposta de lei de autorização, como o projeto de lei autorizado. E o problema é que há aqui muitas dúvidas. Eu concordaria com a Cecília relativamente à uniformização dos critérios, mas as dúvidas que surgem aqui são estas. Em primeiro lugar, não se percebe qual é o valor dessa prestação social única. Porque o Governo parece estar a tomar por partida o valor do RSI. Ora, alguém que beneficia da RSI recebe 257 euros mensais. Mas, por exemplo, a pensão social de velhice, que é aquela que é beneficiada por pessoas que não contribuíram anos suficientes para ter acesso a uma pensão, por exemplo, pessoas que nunca trabalharam ou que trabalharam em casa, como domésticas, como domésticos, recebem 285 euros se tiverem até 70 anos. Recebem 308 euros se tiverem mais que 70 anos. E, por exemplo, a pensão social de desemprego recebe, no mínimo, 429,70 euros.
Vamos uniformizar todas estas pensões não contributivas ao valor do RSI, que é 257. Isso não resulta, claro, do decreto-lei da autorização, do decreto-lei autorizado que é apresentado. Depois há outro problema. Hoje em dia há uma condição de recursos. Eu só posso chegar a uma pensão não contributiva e, repare, nós estamos aqui a falar de pensões não contributivas, por exemplo, de pessoas idosas que nunca contribuíram para a Segurança Social, de pessoas que já estão a trabalhar e foram despedidas, mas não atingiram o número de meses necessário, que é 1 ano e meio de descontos. Estamos a falar de pessoas, por exemplo, que têm uma gravidez de risco, mas que não descontaram tempo suficiente para a Segurança Social para ter esse mesmo subsídio de risco. Estamos a falar, por exemplo, de órfãos e viúvos relativamente a pessoas que faleceram e que também não contribuíram tempo suficiente para aceder a esses mesmos benefícios. E o problema é este. Antigamente, o beneficiário de uma pensão social de velhice podia ter de rendimentos ou de património até 128 mil euros. O Governo propõe reduzir isto para apenas 16 mil euros. Portanto, é uma redução significativa em património. Repare, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, tem uma casa porque herdou essa casa de família e a casa está avaliada pelas finanças em mais do que 16 mil euros. Não pode aceder a esta prestação social única. Uma pessoa que tenha, por exemplo, um automóvel, porque, por exemplo, estava empregado e podia pagar o empréstimo desse automóvel, esse automóvel vale mais do que 16 mil euros. Também não pode aceder a esta prestação se tiver sido desempregado, se tiver gozado todo o tempo do subsídio de desemprego e depois tiver tido acesso a esta. Portanto, são questões que há para esclarecer. E já que vamos falar da relação entre o Presidente da República e o Governo, o Presidente da República vai ter que promulgar este decreto-lei autorizado. Se este decreto-lei autorizado não esclarecer de forma cabal de que forma é que se restringem direitos às pessoas, porque já estamos a falar de direitos em execução, obviamente que aquilo que pode acontecer é que o Presidente da República será forçado ou a enviar para o Tribunal Constitucional ou a exercer veto político deste diploma. Ora, o Governo está a correr contra o relógio porque tem um prazo até 30 de agosto de 2026 para executar todas estas medidas que pressupõem o levantamento do tal cheque do PRR europeu de 560 milhões que está dependente. Portanto, o Governo andou a dormir na forma, entrou a governar, a discutir sobre se alterava o logotipo ou não alterava o logotipo do Governo, andou a discutir questões menores e depois, vamos ser claros, a Cecília diz que isto não foi um discurso populista. Eu peço às pessoas que comparem o discurso da ministra Ana Mendes Godinho em 2022, quando apresentou esta medida da prestação social única e quando valorizou o sentido de apoio às pessoas que têm necessidades, e o discurso do Primeiro-Ministro, que vem com a história do é preciso pôr a malandragem a trabalhar. Nós sabemos que há pessoas nas esplanadas a beber cerveja enquanto gostam de apoios sociais do Estado. Isto não é forma de fazer política. Cília, estamos neste nível de discussão. Não seria avisado o Governo não entrar outra vez numa situação em que se começa a discutir muita coisa sem informação Vamos tentar concreta? pôr aqui alguma ordem na coisa. Foi ou não foi o Partido Socialista que criou esta ideia? Até foi o Partido Socialista que criou o trabalho social necessário. Exatamente. Mas Agora já acham que não. Ou seja, quando o Governo vem com a ideia, o Partido Socialista disse não, o trabalho social até já existe. Os senhores estão a favor do trabalho social desde que ninguém trabalhe. Isto parece uma coisa um bocado absurda. É evidente que o trabalho social tem que ter regras. E tem. E este proposta de decreto-lei autorizado não as retira. Mas vamos lá ver. Nós estamos ou não estamos de acordo nos princípios? Estamos. Então, portanto, tudo o resto que estamos a ver são detalhes. Bom, primeiro, quanto ao Governo ter dormido na forma, eu, se bem sei, este assunto foi posto no PRR numa versão, em 2023 e não na versão essencial, portanto a ministra Ana Mendes Godinho, por essa lógica, também andava a dormir na forma. Se calhar andava a fazer outras coisas mais divertidas do que a ministra achou outros temas mais importantes. Mas se a ministra, quando lá pôs em 2023, achou que o prazo da medida tinha que ser no fim do primeiro semestre de 2026 deste ano, é porque achou que precisava desse tempo todo para o executar. Ora, se entretanto já houve 2 governos, parece que o Governo não terá andado tanto a dormir na forma, senão a medida ainda não estava sequer perto de ser apresentada. Isto logo para o princípio de conversa. Depois, sobre a condição de recursos, a questão não é simples. Mas eu gostava também de lembrar aqui algumas coisas. Alguma condição de recursos tem que existir. Nós podemos discutir claro. Se é 16 mil, se é 20 mil, se é 25 mil. Mas vamos lá ver. Eu percebo a questão que coloca, por exemplo, do automóvel. Mas estas prestações são pagas com os impostos, por exemplo, de uma pessoa que ganha 1000 e poucos euros e todos os dias se põe de madrugada a pé para ir trabalhar em transportes públicos porque não tem dinheiro para comprar esse automóvel.
Faz sentido que o Estado pague uma prestação social não contributiva para que uma pessoa continue a pagar uma prestação do automóvel? Eu percebo que isto são escolhas difíceis, mas eu pergunto-me se isto será isto moral, paga com os impostos de quem não tem dinheiro para pagar uma prestação do automóvel. É isto que está em cima da mesa, porque isto são prestações, mais uma vez repito, não contributivas, ou seja, não correspondem a contribuições que as pessoas tenham dito. Depois há outra coisa aqui que, por acaso, pertinente, que eu acho que o líder do PS levantou, que é a história do canal de denúncias, porque disse, mas agora, eu vi, aliás, muitos comentadores indignados a dizer, agora vamos todos vigiar-nos uns aos outros, vai haver vizinhos a vigiarem. Bem, mas o pai, o primo e o tio dos canais de denúncia foi o Partido Socialista. Quem transpôs essa diretiva dos canais de denúncia para Portugal foi o Partido Socialista. Quem obrigou todas as empresas com mais de 50 trabalhadores, e não são grandes empresas, a ter um canal de denúncias próprio, a terem regulamentos próprios, a terem pessoas para tratarem desses temas, foi o Partido Socialista. Então nós podemos ter colega de trabalho a vigiar colega de trabalho, isso já não choca ninguém, mas se for a vigiar o vizinho já não pode. É que eu não gosto particularmente da figura dos canais de denúncias, acho que eles são utilizados na maior parte dos casos para fins que não são aqueles, mas quer dizer, há canais de denúncia para tudo e agora cai o Carme e a Trindade por haver canais de denúncia para isto? Então se for para eu denunciar o meu colega de trabalho que está aqui ao lado e inventar uma mentira do que ele andou a fazer porque não gosto da promoção dele, posso ter canal de denúncio. Se for alguém para denunciar o vizinho que de facto está a abusar de uma prestação, já pode ter canais de denúncia? Ou não há, ou há. Se há e se admitiu o princípio, francamente, eu acho que este é um caso óbvio em que deve haver. Só posso esperar que A, as pessoas não abusem deles e B, que a Segurança Social não leve a sério coisas que não são para levar a sério, porque quando são denunciados, mas quer dizer, num país em que até o Ministério Público investiga tudo e mais alguma coisa, mesmo quando não há facto algum, bom... Miguel, nós falávamos aqui na hora anterior da necessidade de sabermos de quantas pessoas nós estamos a falar. Certo. E que pessoas são essas? Estamos ali, na hora anterior falávamos de 200 mil pessoas. Eu ia pôr aqui as dúvidas que eu acho que têm sentido. Sim, quantas pessoas? Bom, e se calhar vamos só saber na sexta-feira, entretanto. Certo. E eu vou-me centrar aqui essencialmente sobre quem são as pessoas que podem prestar então esse trabalho socialmente necessário. Porque, como eu disse há pouco, uma grávida em situação de risco, uma mãe que não contribuiu meses suficientes para a Segurança Social, que goza de uma licença de maternidade, um pai que goza de uma licença de paternidade, uma viúva, um viúvo, um órfão, obviamente que não está em condições de prestar esse trabalho social. E aqui voltamos, e eu agora percebo porque é que há dirigentes, altos dirigentes do Chega que vieram do CDS. Pedro Pinto, líder parlamentar, Rita Matias, líder da juventude partidária do Chega, Bruno Nunes, deputado e vereador em Loures, porque esta conversa é uma conversa que foi feita desde 1996, quando o rendimento mínimo garantido foi criado. Mas desde 96, que para que alguém tenha rendimento mínimo garantido, que repito, são 257 euros, a pessoa tem que celebrar um contrato com o Estado garantindo que os seus filhos frequentam a escolaridade obrigatória, que a pessoa está disponível para para fazer procura ativa de trabalho e para, obviamente, aceitar contratos de trabalho. Até as pessoas que são condenadas a pena de prisão perdem o rendimento mínimo garantido caso haja uma condenação transitada em julgado. Ou seja, não era um problema. Não é um problema. Nunca foi um problema. É um problema na medida em que possa haver pessoas que violam a lei e o Estado não tem meios de verificar se a lei está ou não está a ser cumprida. Mas esse é o problema que nós sentimos em todos os setores da atividade, incluindo relativamente ao cumprimento de obrigações tributárias e à fraude fiscal. E eu não vejo a mesma senha e a mesma intensidade deste governo a fazer essa perseguição. Agora, há uma questão. A pessoa tem que trabalhar 20 horas, até 20 horas numa semana. Até 20 horas numa semana é metade do horário máximo de trabalho, que são 40 horas. Ora, o que é que acontece? A pessoa vai receber 257 euros de RSI e vai trabalhar 20 horas. Ora, metade do salário mínimo, que são 920 euros, são 460 euros. Portanto, a pessoa está a trabalhar, se há já estou como ao outro, se há trabalho, crie-se emprego digno e pague salário mínimo a essas mesmas pessoas. E eu gostava só para terminar isto. Estas políticas ativas de trabalho já existem há muitos anos. O programa Mais, que é o programa de ativação e inclusão, permite o pagamento de uma bolsa mensal complementar de 134,28 € em caso de medidas de ativação do emprego. São pessoas que celebram contratos de trabalho, lá está, com entidades públicas, autarquias locais e PSS, ou então uma bolsa de ocupação mensal que vai até 509,84 €.
todos estes valores são superiores aos valores que se fala na pensão social única. Portanto, o Governo, na sexta-feira, no Parlamento, tem que dizer quanto é que vai pagar. E tem que dizer o que é que vai colocar na portaria, porque a questão é esta. Quando eu restringo direitos a alguém, tenho que o fazer através de lei. Não o posso fazer através de um regulamento administrativo como é a portaria. Isto vai levantar problemas judiciais gravíssimos e também problemas entre os órgãos de soberania. Cecília. Bom, sobre o trabalho social, está toda a gente de acordo desde que não existe. Eu gostava de que me apresentassem essas centenas de milhares de pessoas que andam a fazer trabalho social, porque é muito bonito, somos todos a favor da ideia, mas desde que esteja na lei e nunca exista. Vamos lá ver. O trabalho social não é um trabalho qualquer que eu pudesse contratar uma pessoa no mercado. É um trabalho que obedece a requisitos que estão na lei. Da mesma maneira, se for ler a proposta de decreto-lei autorizado, lá diz explicitamente quais são as pessoas que não pode ser pedido trabalho social. Por exemplo, cuidadores informais, estudantes, pessoas com uma incapacidade temporária para o trabalho, que seria o caso das grávidas, pessoas com uma deficiência. Todas essas pessoas não pode ser pedido trabalho social. Portanto, o problema que o Miguel Prata Roque levantou, se for ler o artigo 20º da lei, está lá explicitamente, são exceções, há 6 exceções. Portanto, só pode ser pedido trabalho social a quem pode trabalhar. É sim uma coisa tão extraordinária que uma pessoa que recebe um subsídio do Estado, um subsídio para o qual não contribuiu, que lhe sejam pedidas 15 a 20 horas semanais, ainda por cima podendo haver uma compensação de um trabalho que é socialmente útil, mas já não é um trabalho de mercado. Não há problema nenhum, já existe, pronto. Então ainda bem que vai existir, não apenas na lei, mas também na realidade. Acho que é uma boa ideia. Eu daqui a um ano estarei cá para ver se existe na realidade. Quais são as mudanças? Vocês são especialistas nisso. CDS, andaram 2 anos a falar na mudança e não se vê resultados práticos. CDS, sempre por ter defendido, eu lembro-me bem de defender separar o trigo do joio. E eu acho que esta é uma medida que permite pôr de um lado quem precisa e deve receber e muitas vezes não recebe porque está no meio da confusão burocrática da Segurança Social, e quem, não precisando e podendo trabalhar, recebe porque é uma saída fácil. Eu acho que os 2 casos existem e têm que ser separados. Chama-se isto de separar o trigo do joio. Sempre defendi e continuo a defender. E não é uma medida que esteja nunca cumprida, porque é evidente que, à medida que se vai aprofundando os mecanismos antifraude, também a criatividade para os driblar vai aumentando. Isto parece-me uma evidência. O valor da fraude também era importante saber. Miguel, estamos aqui na... E eu, por acaso, diria algumas coisas sobre isso. Era importante saber algumas coisas que eu acho que deviam ser, primeiro, uma concordância. Eu acho que é importante saber o valor da prestação. Acho que eu, se fosse votar uma medida destas, acho que gostava... Acho não, tenho a certeza. E saber que queria conhecer o valor. É igual para todos. Portanto, eu isto espero que o Governo nos esclareça, porque eu acho que, de facto, que deve estar... em segundo lugar, sobre o valor, eu acho que... corre tanta coisa sobre os imigrantes que recebem ou não recebem o rendimento mínimo. Eu ouço falar em valores, basta-me saber que há 1,5 milhão de imigrantes a viver em Portugal e que há pouco mais de 100 mil pessoas a receber o rendimento mínimo para eu perceber que não podem ser 30%. por uma questão pura matemática. Os únicos dados concretos que eu conheço acerca disso, sérios, são os do Banco de Portugal e não apontam em nada para haver... Apontam para o facto de que a maior parte dos imigrantes em Portugal estão a trabalhar. Pronto. Eu acho isto mas gostava, acho que a Segurança Social podia ser mais transparente nisso e publicar os dados. Também é acabava de uma saber vez com isto. O que é que de fraude é que nós estamos a falar, se isso é grave, se é um problema. Sim, claro, acho fundamental que isso seja... Mas isso nunca há, que isso não é? Saiba, não é? Mas infelizmente nós temos poucos dados estatísticos oficiais. Eu não sei, se me permite, Teresa, era passar um bocadinho a falar sobre a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a propósito deste tema. Eu não ia entrar para esse tema, só temos 1 minuto, mas se for rápido... Mas sobre este tema a minha questão Já o abordou de alguma maneira. É só a seguinte, é que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro dizem que são complementares. Sim. E de facto são complementares. Porque o Presidente da República ganhou as eleições com um discurso moderado de centro-esquerda e o Primeiro-Ministro está a governar com um discurso extremado de centro-direita, cada vez mais próximo àqueles que são temas principais da extrema-direita. 2 tópicos. O discurso do Primeiro-Ministro e do Presidente da República foi feito numa escola que ensina português no Luxemburgo. Ora, um dos problemas é que o Primeiro-Ministro passa a vida a encher a boca com frases genéricas, estilo Miss Universo, mas depois não concretiza efetivamente essas medidas. Do Partido Socialista neste momento está em preparação um diploma por parte do Governo que vai reduzir os direitos dos professores e dos lentes que ensinam português no estrangeiro.
reduzindo a possibilidade de renovação de comissões de serviço, não atualizando subsídios de residência e, portanto, eu gostava de ouvir o Primeiro-Ministro, em vez de estar com esta conversa de que é muito importante ensinar o português, então coloca as notas onde tem a boca. Outro tema, regresso dos jovens, regresso dos jovens e dos imigrantes ao país, que agora também o presidente do Chega vem defender. O presidente do Chega, quando era do PSD e apoiava as políticas desse grande reformista Passos Coelho, que não fez reforma nenhuma, conseguiu fazer o seguinte. Em 2001 tínhamos 20.223... Eu preciso mesmo dizer isto. Sim. Em 2001 tínhamos 20.223 pessoas a emigrar no ano de 2021. Em 2012 tivemos 121.000. Em 2013 tivemos 128.000. Em 2014 tivemos 134.000. A direita que está no governo diz assim: estes governos socialistas obrigaram os jovens a ir embora. Sabe quantos jovens foram embora? Sabe quantos jovens até 29 anos foram embora em 2013? 45.000. 6 em cada 10 tinham até 39 anos, 80.000 saíram do país. Em 2020, eu vou ter que dizer alguma coisa, isto também já é demais, não é? Em 2020 e 2021... saíram Miguel, jovens até aos 74 anos, 23 mil jovens. Com o programa Regressar, voltaram ao país 40 mil jovens. Assim, ou isto é um debate, ou torna-se um bocadinho difícil. Quem é que fez os jovens sair do país? Calma que eu estou a gerir o tempo. Cecília. Vamos só ver uma coisa. Vamos mesmo voltar ao momento de José Sócrates. Eu vou ter que lembrar ao Miguel... Vocês voltam sempre, eu até posso voltar ao Miguel Salazar. Então como é? Sabe de quem é a responsabilidade dessas pessoas terem emigrado? De um senhor chamado José Sócrates e de governos que o Miguel Prata Roque apoiou. Não reduz a crise económico-financeira de 2008-2009. Ou posso falar, e reduzo, porque a crise soberana que houve em Portugal aconteceu em Portugal, em grande parte, também por responsabilidade do Miguel Prata Roque e de quem apoiou o governo de José Sócrates. E é absolutamente vergonhoso que mais de 10 anos depois venha para aqui trazer esses números, olhando para as coisas como se não tivesse nenhuma responsabilidade nisso. E acho sinceramente que esta discussão perfeitamente... Porque era um programa cretino, mas que ia ter a mesmos resultados cretinos que os senhores levaram a cabo. E vou-lhe dizer uma coisa, quando muitas vezes nós nos perguntamos porque é que as pessoas não têm paciência para a política, é porque políticos a terem sistematicamente as mesmas... Nós já tivemos esta discussão 454 vezes. Toda a gente conhece a sua opinião, toda a gente conhece a minha. Isto é perfeitamente... Esta discussão, nestes termos, é perfeitamente parva. Eu fico muito feliz que Portugal já não esteja sob a troika e que já muita gente não precisa de emigrar. Fiquei muito infeliz que o Partido Socialista não tenha conseguido construir um país em que tantos jovens não precisam de emigrar para ter um salário decente. Tenho muita pena que nestes 10 anos de vacas gordas que os senhores tiveram e que a direita nunca teve para governar o país, nunca tenham sido capazes de fazer isso. Isso é que eu tenho muita pena. Mas desta forma vão continuar a fazer a mesma coisa. Em 2014 saíram 80 mil. Oh, Miguel, essa eu acho que as estatísticas são claras. Parva a ter uma discussão. Não foi José Sócrates que aconselhou os jovens a sair da zona de conforto e a emigrar. Isso não foi pior, foi José Sócrates que andou a roubar, tirando o dinheiro ao Estado, que podia ter mantido muitos jovens cá. Pois foi muito pior, foi muito pior. E o senhor foi dos que os defendeu e eu fui das que fui contra. Não foi certo por ter roubado. Também foi. Que o país teve a crise económica e financeira que teve. Também foi. Temos que fechar a linhas vermelhas. Voltamos para a semana. Obrigada.